Na ressonância magnética, eu tenho tanto uma diversidade de sequências e de planos. Os planos, a diversidade de planos a gente já viu na tomografia, e a diversidade de sequências é uma coisa nova, que eu vou mostrar para vocês, que depende justamente desse relaxamento. Tanto o relaxamento das fases, quanto o relaxamento dos spins antiparalelos, tá bom? Aqui eu tenho a T1, as marins, né? A T1, T2, flare, e eu também tenho a PD, de supressão de gordura. A PD, vou falar para vocês que é a densidade de prótons, que é a mais direta, né? Bom, agora sobre as sequências em si, aqui eu tenho 3 exemplos de T1, a T1 sem contraste, T1 pré-contraste e T1 pós-contraste. Na verdade, isso aqui também é pré-contraste porque ela não foi contrastada, mas isso aqui é a mesma imagem. Essas duas aqui são a mesma imagem, comparando. Bom, isso aqui é uma T2. O que é que vocês podem perceber logo de cara? Que estrutura é essa aqui? Essa estrutura aqui, vocês podem ver que é um ventrículo, né? O que é que o ventrículo tem? Ele tem líquido cérebro espinhal, certo? E aqui eu tenho a mesma coisa. Só que aqui ele está escuro e aqui está claro. Então vocês podem ver de cara que a primeira diferença óbvia é que a T2 ela deixa claro, bem nítido, os ventrículos. O que tem no ventrículo? Fluidos. Então os fluidos na T2 eles ficam bem evidentes, tá certo? Ao contrário da T1, que ela suprime os líquidos, tá certo? Outra coisa importante é que vocês podem ver que a substância cinzenta está relativamente cinza e a substância branca está branca. Na T2 é ao contrário. A substância cinzenta está branca e a substância branca está mais enegrecida. E aqui vocês podem ver o contraste, tá bom? Bom, então você pode pensar, o maior hipersinal da T1 é em gordura, tá certo? E também em substância branca, intermediário em substância cinzenta e hipossinal em fluidos, que a gente pode ver aqui um hipossinal nos ventrículos. Já a T2 é exatamente o contrário, eu tenho um hipersinal em fluidos, intermediário em substância cinzenta, tá certo? Apesar de ser parecido, aqui eu tenho uma menor intensidade na substância cinzenta em relação aos fluidos e hipossinal em substância branca, certo? Agora, em relação a o que é que cada um vai ser melhor para identificar o quê, a T1 vai ser melhor análise de estruturas, certo? E a T2 melhor em análise funcional, porque já que ela deixa em evidente os líquidos, é muito importante em AVCs, em edemas, em traumatismos, porque vai mostrar o que tem ali, o que tem de extravasamento de fluidos, tá certo? Isso que é uma análise funcional, tá bom? As outras duas, bem importantes, é a PD, que é a densidade de próton, que é bem indireta, ela vai dizer quais são os tecidos que têm maior densidade de próton. O que tem maior densidade, que vocês podem ver, é gordura e fluidos. Podem ver um bichinho de gordura aqui. Intermediário em cartilagem e hialina e por sinal em fibrocartilagem. Por isso que ele é muito utilizado para analisar juntas toda essa parte do corpo, patelar, principalmente na patela, que o jogador tem muito problema, então eles fazem bastante esse PD, tá certo? E eu tenho a flare. O que é a flare? Vocês podem, eu dei spoiler aqui, mas primeiro, vocês podem ver que os ventrículos estão hipoatenuados, e com a sequência que está hipoatenuada, T1. Só que o flare, na verdade, é um T2 com o líquido cerebroespinhal suprimido, tá certo? Vocês podem ver que aqui a substância cinzenta está clara e a substância branca está mais escura, que é a mesma coisa do T2. A única diferença dela para o T2 é que no flare eu tenho uma atenuação, uma supressão desse líquido, tá certo? Que é o fluido cerebroespinhal, tá bom? E o resto é similar a T2. E por que ele é importante? Bom, quando eu tirei o líquido, o fluido cerebroespinhal, eu posso analisar a periferia desse ventrículo sem ter um hipersinal atrapalhando, tanto na periferia aqui do cérebro, quanto na região periventricular. Não vai estar atrapalhando um hipersinal desse tamanho aqui, tá certo? Se eu tiver um AVC bem aqui, pertinho, periventricular, provavelmente vai se confundir com o hipersinal do ventrículo, por isso que eu tenho essa supressão. E o flare T1 e T2, eles usaram um padrão em praticamente todas as ressonâncias, tá certo? Bom, aqui eu tenho uma sequência T1, T2 e STIR. O que é isso aqui? É de supressão de gordura, tá certo? Eu pego as gorduras, por exemplo, aqui, ó, e eu tiro essa gordura.
também facilita ver estruturas que estejam rodeadas, tá certo? Bom, e agora a gente vai para as sequências propriamente ditas. O que realmente significa T1 e T2? Na verdade, T1 e T2 são os tempos de relaxamento. Vocês lembram que acontecem duas coisas quando eu jogo ondas de rádio nesses prótons? Primeiro, eles entram em fase, certo? Os prótons entram em fase, e os spins paralelos, eles se igualam com os paralelos. Antes eu tinha mais paralelos, só que agora, com as ondas de rádio, eu tenho a mesma quantidade de paralelo e antiparalelo. Então, esses dois fenômenos vão ter dois relaxamentos, e é justamente T1 e T2. No caso da T1, eu tenho o que estava em paralelo, e agora está o paralelo igual ao antiparalelo, e agora está voltando a normal. O paralelo está maior que o antiparalelo. É justamente isso, o relaxamento T1, tá certo? Que é a mudança dos spins antiparalelos. E ele é perfeito, como eu falei, para a definição de estruturas, tá bom? Que vocês podem ver um tecido A, gordura, e o tecido B, fluidos. Como o tecido B tem um menor sinal, ele vai ter um maior tempo de recuperação, tá certo? Já o tecido A, ele vai ter um menor tempo de recuperação, por isso que ele vai ter um maior sinal. É justamente isso que os detectores da ressonância medem, tá bom? Em relação ao relaxamento T2, é justamente essa perda de sincronia. Depois do relaxamento T1, tem uma total perda de sincronia, tá bom? Então, o resultante, que antes era relativamente inclinado, agora vai ser alinhado ao campo magnético externo. E como eu falei, ele é perfeito para a identificação de função, tá bom? E aqui vocês podem ver aqui o de cima é fluidos e o de baixo osso, tá bom? Como o de fluidos perde sinal mais lentamente, ele vai aparecer um sinal mais forte. Isso aqui é perda de sinal. Estruturas como o osso ou outras perdem sinal muito rápido, por isso que eles ficam mais escuros.